O interessante é que quando uma pessoa se converte, isso já é um termo que a gente já usa sempre aqui, a pessoa converter, a conversão é você estar indo para um lado e você voltar para o outro. E aí você fala, eu não vou mais por aquele caminho, eu vou voltar e vou para outro caminho. Só que na hora que você volta pelo outro caminho, você vai dar de frente para a multidão. E a gente costuma falar assim que se o diabo não perturbou a sua vida, é porque você estava indo com ele, você estava indo com ele na multidão. E agora você começa a dar de frente com ele, com problemas, com dificuldade, com perseguição, é justamente por quê? Porque você está indo na direção contrária. Jesus ele fala assim que quando nós vamos para o caminho que ele está seguindo, por isso que o caminho é fácil. Uma que você vai ter um monte de gente querendo levar você para o outro lado. E outra que, enquanto você estiver indo para o lado que o diabo quer que você vá, ele não vai fazer nada. Ele fala, está indo. Mas na hora que você muda de ideia, aí é onde começa a perseguição. Então não se espante se você tem perseguição na sua vida. Notamos aqui que os salteadores também zombavam de Jesus. Mas alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa aconteceu ali que faria com que, mesmo na cruz, aquele rapaz pudesse mudar de opinião. Até ali o que nós vimos aí em Mateus foi que aquele rapaz estava com a multidão. Ele estava ali dizendo a mesma coisa que a multidão estava dizendo. Mas alguma coisa aconteceu. Vamos voltar, por favor, em Lucas. Lucas 23, do verso 33. Ainda bem que o pessoal... O pessoal está acordado hoje. E em Lucas 23 é onde começa aquela comunicação que eu falava no começo da mensagem, em que Jesus não teve que falar nada para ele, porém, pelo que estava acontecendo, pôde dizer muito para aquele jovem, aquele homem que estava ali preso. Começando no 33, nós temos aí: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os seus príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-lhe a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E porém, puseram por cima dele, estava o título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Houve uma mudança ali. Aquele camarada que chegou e falou assim, zombava de Jesus, escarnecia de Jesus com o povo, muito provavelmente o que ele fez? Ele viu ali a posição de Jesus diante da cruz. A posição de Jesus diante dos escarnecedores, dizendo: Pai, perdoa o que fazem. Ele pôde ver o quê? Ele pôde ver a natureza. A Bíblia fala assim que ao meio-dia houve o quê? Um eclipse. Escureceu. A Bíblia não diz exatamente em que momento que esse rapaz ele vira e fala sobre não ficar escarnecendo Jesus. Mas lá em Mateus o relato fala que ele também escarnecia Jesus. Mas com o passar das horas ali na cruz, com o passar dos acontecimentos ali, a atitude de Jesus falou muito mais alto para aquele jovem ou para aquela pessoa, de maneira que ela entendeu a mensagem. E aí ele diz assim: e Jesus disse, e ele entendeu a mensagem e recebeu a mais doce resposta que alguém poderia receber: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aconteceu no verso 40? Respondendo, porém, no verso 39, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Ele tinha uma noção do que estava acontecendo. Ele ouvia o pessoal dizer.
Talvez ele não conhecesse Jesus pessoalmente, mas pelo aquilo que estava acontecendo ali na crucificação. Algo aconteceu no coração do outro, de maneira que ele vai lá e fala: porém o outro repreendiu dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando nesta mesma condenação? Com o passar do tempo, aquele que seguia a multidão fala: olha, a gente tem uma obrigação com Deus, porque nós estamos aqui fazendo aquilo que, pagando por aquilo que nós erramos, mas ele não merecia estar nessa situação. E Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele jovem, ele ouviu uma mensagem diferente e ele aceitou aquela mensagem diferente. Ele entendeu aquela mensagem. E não só entendeu, como manifestou que ele havia entendido aquela mensagem. E Jesus deu para ele a resposta: hoje eu vou estar com você no paraíso. Então, eram duas pessoas. Isso aí até uma vez eu falei com o Tony. As pessoas questionam às vezes a questão da salvação. É 50%. Ou você vai para o céu ou você não vai para o céu. Não tem aquele plano, a terceira opção, a quarta opção. Ali haviam duas pessoas. E os dois não queriam saber de Jesus. Mas até mesmo no momento da morte, um pôde escolher. Duas pessoas condenadas, um foi salvo e o outro não. Lá em Romanos, Deus ele dá uma oportunidade para a gente dizendo o seguinte: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto, a santificação, e ao fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Hebreus, o título dessa mensagem, ele fala assim: enquanto se diz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação do deserto. Jesus ele fala a mesma coisa que ele falou lá na cruz: eis que estou à porta e bato. Se você ainda não tem Jesus como seu único suficiente Salvador, dá teu coração a Jesus, porque Ele ama, e amanhã pode ser muito tarde. Houve tempo para aquele jovem ali na cruz? Houve tempo. E tem tempo para você. Aqui todo mundo já tem Cristo, mas para você na internet, tem tempo para você hoje aceitar Jesus. Não espera para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Alguém está dizendo para você que não tem mais solução. A solução sempre está ali, porque Cristo está ali do lado. Estava do lado daquele rapaz da cruz, está do lado de você hoje. Só basta você abrir o seu coração e entender a mensagem. Jesus não falou, Jesus não pregou, mas Jesus, pela atitude dele, falou muito mais no coração daquele jovem. E ele pôde mudar de ideia ali. Como alguém pode mudar de ideia? Como alguém pode se converter? É isso que Deus faz. Ele vai lá e, de uma hora para outra, a pessoa é opositora e agora é fã de Jesus e fala: salva, lembra de mim. Essa é a certeza que a gente tem que ter. A certeza, se alguém chegar para você e falar assim: você vai para o céu, você tem que falar: eu vou para o céu. Ah, mas como você sabe? Porque eu sei. Eu não sei como que eu vou. Eu não sei se eu vou quando Jesus voltar. Eu não sei se eu vou morrer. Mas a certeza que você tem que ter no seu coração. E você tem que ter convicto disso, que você vai para o céu. Não deixa ninguém colocar dúvida, não deixa ninguém falar assim para você: não, mas ele só falou isso para aquele jovem porque ele estava ali para morrer e quis dar uma palavra de conforto. Não, não é isso. A certeza que nós temos de que nós vamos para o céu é o penhor da nossa salvação. Deus nos ama. Deus, quando você aceita a Cristo, Ele vem habitar no seu coração. E a Bíblia diz assim que o Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito que nós somos de Deus. E não tem nada, nem a morte, nem os anjos, nem o principado, nem nada nesse mundo pode separar nós do amor de Deus. De maneira que você não tenha dúvida. Hoje estará comigo no paraíso. Foi isso que Jesus disse para aquele jovem. E eu creio que um dia a gente vai encontrar com ele e falar: puxa, você teve a oportunidade no último instante. Não teve batismo, não teve nada. Ele aceitou a Cristo e foi para o paraíso. Essa é a verdade que a gente tem que anunciar para as pessoas. Até ali no leito de morte faz diferença. Se você tem um parente que está doente, se você tem um amigo que está doente, você fala: agora não tem mais jeito, aproveita a oportunidade. Aquele jovem teve chance, seu amigo, seu familiar, ele tem chance também. Não esqueça de falar de Jesus para
todas as pessoas.